Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários ao Código de Processo Civil. Lembrando que aqui não há um curso de processo civil, são apenas comentários práticos e didáticos ao CPC. Para mais materiais, acesse o nosso site, resenhaforense.com.br. Veja os links na descrição do vídeo também. Inscreva-se no canal, por gentileza, e curta o vídeo. Você ajuda bastante o Resenha desse jeito. Vamos lá, pessoal. Estamos... no vídeo passado eu comecei a comentar inventário e partilha. Falávamos das disposições gerais. E a gente ainda segue com a inventariância e a partilha. Enfim, uma questão procedimental. Eu considero este vídeo parte do antecedente, tá? Então, assim, eu vou bem direto ao ponto, senão a gente vai ficar batendo na mesma tecla. Vamos direto ao ponto. Então, legitimidade para requerer o inventário. Eu considero tudo que foi explicado no vídeo passado. Vou partir da premissa segundo a qual você já fez a leitura e já ouviu. Então, quanto à legitimidade para requerer inventário, o CPC parte lá do artigo 615 e vai até o 616. Enfim, são apenas dois artigos, dois dispositivos. O 615 é composto por um caput e por um parágrafo único. Não é à toa que eu deixei um X aqui, porque o caput 615 faz uma menção ao 611. E eu já deixei calibrado aqui no Ctrl V. Porque a nossa leitura nunca é preguiçosa e, enfim, eu quero lhes mostrar exatamente o que diz a lei, né? Então, 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no 611. Vocês devem se lembrar que no vídeo passado eu afirmei que o direito à herança é um direito fundamental e que a gente precisa dar um jeito de concretizar este direito fundamental, fazendo a liquidação do patrimônio, entendendo quanto que tem ali do decuius e quem herda o quê, ou quanto cada um herda e o que cada um herda, né? Basicamente é para isso que serve o inventário e a partilha. E a lei como que fomenta este procedimento para evitar herança parada, patrimônio parado, tá? Por uma série de razões. E principalmente para evitar que um credor deixe de receber, enfim, tá? Por isso que a lei vai elastecer a legitimação ativa do inventário logo mais. Primeiro vamos falar do prazo, né? Existe um prazo que a lei entende como razoável para que isso seja feito. Quem tem de pedir, em regra, a abertura de inventário e de partilha é quem está na sua posse e na sua administração. Lembrando uma coisa, deixa eu pegar a cor vermelha aqui, como sempre, né? Então, o fato jurídico stricto sensu que abre a sucessão é a morte. O que procedimentalmente transfere o patrimônio é o inventário, que descamba na partilha, tá? Basicamente é isso, este é o nosso sistema. Há um prazo para a abertura do inventário. Há um prazo para a abertura do inventário. E vejam bem, a sucessão está aberta desde a morte. É importante entender isso. O inventário vem depois. E olha o que diz a lei. Porque, vejam, o 615 diz o prazo estabelecido no 611. O 611 está aqui, ó. O processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, ou seja, da morte. 2 meses a contar da morte. Então, com a abertura da sucessão, com a morte, abre-se, em regra, um prazo que é tido como razoável, né, para que o administrador, para que a administração do espólio requeira, faça, então, a petição inicial, ou, enfim, o pleito judicial, ou pode ser pelo iter extrajudicial, eu mostrei para vocês no vídeo passado, enfim. O ideal é que isso seja feito 2 meses após a morte. É isso que a lei está falando, tá? E o requerimento tem de ser instruído
com uma documentação muito específica, certidão de óbito do autor da herança. Uma questão de registro público aqui, tá? Ok? E aí, lembra que eu acabei de falar, né? Olha, em regra, será o administrador do patrimônio deixado pelo decujus, ou seja, a administração do espólio. Mas imaginem só, há a morte, surge então a abertura da sucessão, e não há o inventário, quer dizer, o administrador do espólio, como que intencionalmente deixa de abrir o inventário porque o decujus deixou credores, por exemplo. A ponto de, por exemplo, a herança ser maior do que a própria dívida. Pode acontecer, quer dizer, de a dívida ser maior do que a própria herança. Pode acontecer. E aí, enfim, faz-se uma liquidação, uma feirinha de credores e a vida segue. O herdeiro nunca vai responder acima do limite da herança. Mas os credores vão receber. Pode acontecer, suponho, que a lei tenha pensado, quer dizer, que o legislador tenha pensado nisso, que o administrador do espólio intencionalmente fique quieto na sua. E aí a lei fala, olha, tá bom, não observou esses 2 meses, então eu vou abrir a legitimidade ativa justamente para abrir abrir a possibilidade de esses interessados pensarem esse patrimônio do espólio, enfim, esse patrimônio deixado pelo espólio. E isso vai ficar muito claro quando a gente lê a lei, que essa é a intenção do legislador. Então, 616 diz: tem, contudo, legitimidade concorrente, ou seja, além da administração do espólio, poderão pleitear a abertura do inventário, diz a lei, essas pessoas aqui, ó, cônjuge ou companheiro sobrevivente, essa palavra significa exatamente isso, o herdeiro, qualquer herdeiro tem interesse, o legatário, né, aquele beneficiado por um testamento, o testamenteiro, que é assunto que vocês estudam lá em Direito Civil, eventualmente o decujus pode ter nomeado em vida um testamenteiro, é uma figura interessante. Item 5, inciso 5, o cessionário do herdeiro ou do legatário, que de algum modo sucede nessa situação patrimonial. 6, aqui ó, o credor do herdeiro, esse é o mais importante, o credor do herdeiro. O credor do herdeiro pode pedir a abertura da sucessão. Quer dizer, a abertura da sucessão se deu com a morte, mas ele pode pedir, enfim, o inventário e a partilha. E não só o credor do herdeiro, o credor do legatário ou do autor da herança. Autor da herança é o decujus, tá? Na linguagem civilística. Na verdade, eu até me referia justamente a ele nos exemplos, né? Eu falei credor do herdeiro, pensem mais no credor do autor da herança, o credor do decujus, do defunto, do falecido, né? Antigamente, os processualistas falavam defunto mesmo. Civilistas também. O MP, item 7, o MP se houver herdeiros incapazes, tá? O Ministério Público só se houver herdeiros incapazes. A Fazenda Pública, inciso 8º, quando tiver interesse, por exemplo, para cobrar um tributo devido pelo decujus, né? Então, o sujeito não pagou o IPVA, morreu. Bom, então a Fazenda pode pedir a inventariança, caso o legitimado não peça em 2 meses. Na verdade, por essa redação aqui, ó, legitimidade concorrente, fica aparecendo até, e essa parece ser realmente a interpretação correta, que essas pessoas nem precisam esperar os 2 meses, né? Enfim, porque é uma legitimação concorrente, não é uma legitimação superveniente, né? 9, por fim, o administrador judicial da falência do herdeiro. Aqui eu só consigo pensar em uma coisa. Isso aqui tem que ser falência do empresário individual. É a falência do empresário individual. Da sociedade pessoa jurídica não pode ser, né? Então, administrador judicial da falência do herdeiro, da falência do legatário. De novo eu penso em falência de empresário individual. Do autor da herança, de novo, né, o sujeito era empresário individual, faliu em vida, morreu, enfim. E enquanto estava andando a sua falência, ele morre. Nada impede que a AJ, né, como se fala no cotidiano forense, o antigo síndico, né, nada impeça que a administração judicial peça a abertura do inventário.
ou do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Certo? É isso, pessoal. Bem tranquilo, né? No próximo vídeo, a gente comenta... a gente sai dos artigos 617 até... Deixa eu ver, vai ser longo, até o 625. Mas aí é outro vídeo, mas dentro do tema ainda, inventário e partilha. Espero que tenha sido didático e claro. Um abraço e até mais. Tchau, pessoal!